Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, neste momento para comentar o primeiro trimestre, o resultado aí da Cosan, tá? A operação ali de participações, uma holding não operacional, bem variada, tá? A gente já teve análises anteriores aqui, especificamente no mesmo período ano passado, tá? Operando ali com um modelo focado em braços com capital aberto. Gestão, deixa bem claro a intenção do mesmo andamento para os braços ali que ainda tem capital fechado, no caso aqui os que chamam a atenção, a Compass e a Move, tá? Atualmente se dizendo com foco ali em redução de alavancagem a gestão, tá? Eu coloco dessa forma como atualmente dizendo, pela informação dada pelo Lauro Jardim, que é um furo de reportagem, talvez não venha a se realizar, tá? Mas dada ali pelo Lauro Jardim essa semana, de que a operação teria assinado um MOU, um Memorandum of Understanding, para compra da Bamin, tá? Uma mineradora sediada na Bahia, com forte demanda de caixa e por alta alavancagem e necessidade de capex, o que seria justamente um passo na direção contrária, e aparentemente já tiveram conversas ali com o ministro da Casa Civil e por aí vai, então parece ser algo de fato que está acontecendo, mas a gente aguarda aí mais dados justamente para poder compreender o quanto aquilo ali de fato é uma decisão aí tomada pela gestão. Tá? De qualquer forma, um MOU não é nada vinculante, é algo que é um contrato para conversar, para continuar conversando. Tá? A gente começa com a estrutura acionária na tela, para o pause, apenas para a informação de vocês. Seguimos para a evolução do preço desde a última análise, com forte queda no período, isso já vindo de uma forte queda na análise anterior, o ano contra ano. Tá? Então a operação tem tido um derretimento considerável no preço do ativo. Tá? A análise aqui é bem clara, eu não sou de encher linguiça, então a gente vai direto ao ponto. A gente começa com os destaques das operações presentes na holding não operacional na tela. Trimestre, em geral, negativo, tá? Com queda forte no EBITDA ajustado de várias das operações, ano contra ano e trimestre contra trimestre, como a gente vai ver daqui a pouco. A Rumo, com logística ferroviária, a análise do primeiro trimestre de 2025 vem na sequência da publicação dessa análise aqui. A Compass, presença em gás natural, a IPO foi analisado lá atrás, mas não foi efetivado. Assim como o caso da Move, tá? Em lubrificantes e óleos, capital fechado também, o IPO suspenso por período indeterminado em outubro de 2024, em cima da hora da quase abertura de capital. A Radar é uma joint venture divulgada em janeiro de 2024, em conjunto com a Nuvin, que engloba ali justamente o que era chamado antes de Cosan Investimentos, tá? Também de capital fechado. Essa eu acho que não tem previsão de abertura de capital tão cedo. Acho que tem um caráter ali mais exploratório de operações de menor porte para investimento. Tá? E por último aqui a Raízen, sucrocoleira e distribuidora, tá? De combustível. Quarto trimestre de 2023, analisado no canal, com o resultado com forte piora, exemplificando justamente o que eu comento aqui, tá? Por melhor que seja a gestão desse tipo de operação, tá? Que é vinculada ali a commodity agrícola, os fatores exógenos são não controláveis e, por conseguinte, podem, mesmo com uma gestão super forte, super positiva, gerar um resultado extremamente negativo, pura e simplesmente por uma conjuntura que não seja das mais positivas. Aqui se percebe que some a Vale, certo? A participação que é a operação Tia Vale, que teve a posição liquidada por completo em janeiro, como se vê na tela. Tá? O movimento de investimento na Vale foi comentado no canal e não visto como positivo, gerando aí algum prejuízo para a operação, como vocês podem ver aí na dinâmica de preço do ativo da Vale, tá? A compra ali naquela região inicial ali, aí a gente tem as duas vendas, uma delas de menor porte e aquela com 15% aproximadamente negativo, a de fato a venda de 4,1% do capital total da Vale, então uma posição relevante ali, 8 ponto alguma coisa bi de reais. Tá? A análise do primeiro trimestre de 2025 da Vale está no canal para quem quiser entender um pouco mais sobre a dinâmica da operação da Vale do Rio Doce. Tá? Vale do Rio Doce não é mais, mas Vale. Tá? Passando ao due diligence, a gente tem o operacional financeiro na tela, o EBITDA com queda de 25% ano contra ano, queda de 36% versus trimestre anterior, nova forte piora ano contra ano. Não foi apreciada por mim aqui a necessidade de ter que somar o total, vocês podem ver ali pelas corzinhas do total ali que eu tive que somar e colocar aquilo ali no quadrinho, nada positivo, nada divertido. Tá? Aqui fica evidenciado um dos pontos relevantes para a tomada de decisão,
Tá? Hoje a gente tem mais fatores envolvidos no desinteresse, mas esse é o cerne da operação. Tá? A gente tem ali 67% do EBITDA vindo de operações de capital aberto, ou seja, que são cotadas na bolsa, que têm capacidade de investimento pela Bovespa, tá? Em grande parte pela piora das operações e desinvestimento em Vale. No ano contra ano a gente tinha 81% do EBITDA vindo de operações com capital aberto. Tá? Essa organização permite a escolha de um mix e exclusão de operações sem pagamento por um escritório, tá? Que é justamente a questão ali da holding não operacional, tá? Que vai me custar ali um G&A, uma despesas gerais administrativas, a mais do que eu já estou pagando nas outras operações, certo? Já tem a galera que faz a gestão de cada uma das operações, eu estou aqui pagando mais um escritório para fazer a gestão do grupo de operações que tem gestão própria cada uma, tá? Especialmente com a mira e necessidade de abertura de capital das operações restantes. Então, não só eu tenho a opção ali de acessar 67% do EBITDA gerado através de capital aberto, as outras operações que sobram são operações que têm não só uma mira de abertura de capital, mas a necessidade cada vez mais clara, a gente vai ver ali pelo fluxo de caixa, tá? E a operação entende isso, como a gente viu justamente pela tentativa fracassada de abertura de capital da Compass lá atrás, e mais recentemente da Moove, tá? O que tornaria aí, se fossem feitas as duas aberturas, 98% do EBITDA vindo de operações de capital aberto. Então, não vejo absolutamente nenhum sentido em fazer a compra através de uma holding não operacional. Eu pago um G&A a mais, tá? Eu pago o escritório a mais e fico engessado aqui sem poder alterar a composição desse portfólio aqui da forma que eu acho mais positiva. Tá? O prejuízo líquido com aumento forte ano contra ano, aproximadamente 9 vezes ali, vinha de uma base pequena, mas de qualquer forma, bom levar em consideração, e redução de 81% versus o período anterior, o quarto trimestre de 2024. Em parte pela piora operacional, em parte pelo nível relevante de alavancagem, que acaba comendo ali o resultado líquido da operação. Tá? E que tem feito a operação vender os anéis para manter os dedos, como a gente vê no fluxo de caixa representado na tela. A gente vê os desinvestimentos sendo usados ali para reduzir endividamento. Nesse caso, aí, os desinvestimentos com forte participação da venda da participação na Vale, que veio com uma tomada de um prejuízo considerável ali. Tá? Então, na tela, a gente tem na sequência justamente os principais fatores ali, só para, de fato, formalizar aí o que eu estou falando. Tá? A gente vê ali a redução de capital social da Compass também, que é basicamente sugar dinheiro de uma operação, e aquilo ali vai claramente reduzir a capacidade de operação da empresa. Tá? Para o pause na tela. E mesmo assim, mesmo com essa redução ali, com aquele desinvestimento para redução de alavancagem, dada a forte piora operacional, a gente vê uma alavancagem virtualmente estável versus o trimestre anterior, tá? E com elevação versus o mesmo período do ano passado, agora se encontrando ali em 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então teve um efeito ali de redução do endividamento bruto, mas nada que resolva propriamente o problema. Com alguma mitigação dos danos dessa alavancagem pelo trabalho contínuo de liability management, de gestão da alavancagem, tá? Com mais detalhes aí na tela, com expansão de prazo, redução de custo, que é tudo muito positivo, tá? E com um cronograma folgado, tendo o efeito efetivo ali dessa alavancagem mais alta na lucratividade no curto e médio prazo, mas sem risco efetivo de solvência aparente. Tá? Não vejo aí como uma operação passando perrengue e tendo que, por exemplo, passar por um processo de reestruturação da alavancagem, nada disso. Acho que é muito mais uma questão de que pressiona no curto prazo a lucratividade da operação. Tá? O enxugamento de informações apresentadas ali pela empresa durante a teleconferência não é algo que eu vejo como positivo, tá? Visto nesse trimestre. A gente teve ali redução considerável do que foi disponibilizado, talvez por não conseguir lidar psicologicamente com a piora clara da operação, a alavancagem mais forte, por aí vai, mas não vejo a necessidade de simplesmente não divulgar os dados. Prefiro que jogue os dados na cara e a gente trabalhe com os dados ali do que eu ter que ficar procurando e vasculhando onde é que está cada coisa. O fato deles colocarem onde iria ali o índice de alavancagem, colocarem ali o índice de cobertura da dívida, não é propriamente o que eu vejo como uma forma mais correta de lidar, mas só um ponto aí de observação com relação a como a gestão está se comportando. Como dito no primeiro trimestre de 2023, a questão aqui é bem parecida com a da Itaúsa, tá? Grande parte TSA4, grande parte das operações com capital aberto, aqui no caso, nesse trimestre, 67% do EBITDA, tá? Através da Raizen e a Rumo, isso pagando o custo corporativo full,
aqui no caso, 59 milhões aproximadamente, que é o G&A, ali, o Despesas Gerais Administrativas, da holding operacional, da holding não operacional, tá? E o restante a caminho de abrir capital com melhoria do mercado, só no aguardo aí com tentativa fracassada das últimas 2 vezes. O que torna o investimento não racional por 2 motivos. O pagamento extra por um escritório, tá? Holding não operacional, e o mix fixo aqui, que pode ser montado como eu achar melhor a mercado, certo? Não preciso ter a quantidade que eles veem como positiva de rumo versus Raizen, eu posso montar um portfólio com mais Raizen, com mais rumo, menos Raizen, menos rumo, e alterar isso da forma que eu quiser se eu vou direto ao mercado. E aí a hora que tiver abertura de Compass e Move, eu vou poder fazer isso com o portfólio virtualmente todo. Tá? Somado a isso, a gente tem sinais um pouco erráticos da gestão ali sobre direcionamento, tá? Como por exemplo a fala do foco em redução da alavancagem durante a teleconferência, e a assinatura do MOU, do Memorandum of Understanding, supondo que seja verdade, com a Bamin, que vai demandar dreno de caixa ali. Tá? E as tentativas fracassadas de IPO de Compass e Move, tá? A última tentativa, nos acréscimos do segundo tempo, já tinha virtualmente dado o start ali na abertura de capital, e aí recuaram porque recuaram os fundos que iriam justamente garantir ali a viabilidade disso. E a alavancagem pesando no resultado líquido, de curto e médio prazo, sem previsão ou plano claro de resolução. Não vejo como propriamente problemático o peso no resultado líquido de curto prazo. Nesse caso, por ser uma holding não operacional, isso acaba sendo uma questão, né? Porque o ponto aqui é justamente o recebimento dos dividendos, dado que é uma holding que não tem operação, ela só faz uma gestão do portfólio, então isso não deveria, aqui é uma questão relevante. Tá? Mas de qualquer forma, a questão que pega mesmo é a falta de planejamento e a falta de clareza em como isso vai ser resolvido. Tá? Então, independente de quão positivas são as operações abaixo do guarda-chuva ali, faz mais sentido pegar elas separadamente, sem bancar um escritório a mais. Eu não tenho, nesse momento, qualquer interesse no ativo. Tá? E dúvida eu estou sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida. Agora me perdi aqui já. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na última análise de hoje. Arrumo mais tarde. Valeu, galera. Beijão.